Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo da série De Olho no Enem da Vida. Agora com a pergunta: o que foi o voto de Cabresto? Será que ele deixou de existir ou ainda influi na nossa política brasileira? Então não se esqueçam, se inscrevam no canal, dá aquela curtida, compartilhe com os amigos para fortalecer o canal do Professor Alfredo. Tá joia? E aí galera, então hoje o tema é voto de Cabresto e como essa parada ainda tá intrincada na história do sistema eleitoral brasileiro. Bom, para a gente falar do voto de Cabresto, a gente precisa voltar lá no início do sistema republicano aqui no Brasil. Como vocês devem saber, quando foi implantada a República no Brasil, substituiu, né? Saiu a monarquia e foi implantado o sistema republicano. Deram um pé no traseiro de Pedro II e implantaram um regime republicano que naquele período, vamos dizer assim, as pessoas achavam que era um sistema moderno, mais adequado para ser implantado nos países que estavam surgindo naquele momento. Mas olha só, voto de Cabresto, né? O voto, a gente tem uma percepção quando a gente fala em voto, ser algo relacionado à democracia, participação política. E Cabresto, para quem sabe, é um sistema de arreios lá que vai na cabeça dos animais, que serve para direcionar, né, os animais que transporta alguma coisa, ou para conduzir uma pessoa, um animal que está puxando alguma coisa. Então não são coisas que têm muito a ver. Então isso é uma característica típica da história do Brasil. A contradição. Democracia e Cabresto, né? Bom, a gente não pode deixar de falar também dos coronéis, que no início da República formam as oligarquias mais poderosas economicamente e politicamente no Brasil. Os coronéis que vão controlar os currais eleitorais, ou seja, esses coronéis, geralmente grandes proprietários de terra, vão interferir diretamente nas eleições. Por isso, curral eleitoral. Como se o gado, né, fosse direcionado por esse coronel e ele ia dizer quem que era para as pessoas votarem. Por que que isso era possível? Diferente de hoje em dia, em que as eleições são secretas, né? Cada indivíduo tem a proteção do sigilo do seu voto na urna eletrônica, mas naquele período não era bem assim, né? O voto era aberto, ou seja, além de ser o voto aberto, só votava quem era alfabetizado, homens acima de 21 anos. Então a gente já vê que o sistema não era lá muito democrático, né? Mulheres, analfabetos, praças não tinham direito a voto. Então assim, o que acontecia? Os coronéis, por ter esse poder econômico na sua região, ele acabava interferindo em quem as pessoas iam votar. E por ter acesso no voto das pessoas, ele podia ameaçar com violências, demitir, né, as pessoas do emprego, né, ou comprar o voto mesmo, oferecer um emprego, oferecer uma consulta médica para poder o seu candidato ser votado, né? Então os coronéis tinham um papel fundamental, né? Tanto que esse período também é conhecido como coronelismo, né? Lá na Primeira República ou também República Velha, tá? E isso fazia parte de um sistema, né, que também recebeu o nome de política dos governadores ou clientelismo, porque
os governadores, para poder ter voto, se aproximavam desses coronéis e prometiam coisas desses coronéis, como por exemplo, se o senhor me apoiar, eu faço um hospital aí na sua região, ou construo uma escola, entende? E assim, por essa troca de favores, né, esse clientelismo, né, os coronéis acabavam interferindo nas eleições, tá certo? Outra coisa importante, isso não acabou infelizmente para o nosso país. Ele atua de maneira diferente, né? Quando, por exemplo, um prefeito obriga os seus funcionários, né, a fazer campanha para ele, política, na época de eleição, no Facebook, no Instagram, né? Obriga funcionário da prefeitura a fazer horas com o bandeirão dele lá durante o período de campanha no meio da cidade, né? As pessoas coagidas para não perder o seu trabalho, ou para, se é um cargo efetivo, para não ser prejudicado no trabalho, acaba fazendo, né? Então isso infelizmente ainda acontece muito no Brasil, em todas as cidades, seja cidade grande, cidade pequena, tá? Outra coisa que acontece é a compra de voto, pessoas que vendem o voto por uma cesta básica, uma lata de tinta, saco de cimento, né? Mesmo com o voto sendo secreto, infelizmente essas práticas ainda acontecem e acaba prejudicando, né, o próprio desenvolvimento do nosso país. Por quê? Se um político utiliza-se dessas práticas para vencer uma eleição, já demonstra que o caráter dele não é muito lá confiável, certo, pessoal? Então fiquem de olho aí quando acontecer eleições, dos candidatos que tiverem querendo comprar voto, fazer churrasco, né? Fazer festinha, oferecer saco de cimento para construção. Isso é compra de voto, isso é ilegal, a nossa justiça eleitoral não permite, e é uma herança desse período triste da nossa história, que iniciou com a República, né, o voto de cabresto. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Até mais. Abraço.